DJ, 1, 2, 3. Boa noite a todos, dando continuidade às nossas aulas de Penal 2, sempre no horário marcado das nossas aulas semanais e do modo remoto, né? Ou seja, ao vivo, online. Na semana passada, a gente iniciou um conteúdo muito importante, que foi o conteúdo de prescrição. Em linhas gerais, para que a gente não possa deter-se tanto, já que a aula está gravada e disponível para quem interessar possa assistir, nós vimos que a prescrição, ela se divide em dois grandes blocos. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva é aquela que vai ocorrer durante o processo, antes do trânsito em julgado. Já a sentença, a prescrição executória, ela vai acontecer durante o cumprimento da pena, qual seja, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, em que começa a nascer para o Estado o direito de executar a pena, ou seja, de cobrar o cumprimento da pena. Tanto na prescrição executória como na prescrição punitiva, né, o Estado tem um tempo para agir, seja para concluir o processo, seja para cobrar a condenação, e esse período de pena a gente sempre vai buscá-lo dentro do artigo 109 do Código Penal. Nós vimos na aula passada a primeira modalidade, que foi a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou abstrata. É aquela em que o réu não foi julgado. Então, se ele não foi julgado, eu ainda não sei qual a condenação que ele recebeu. Logo, para calcular a pena, eu tenho que pensar na pior hipótese possível, qual seja, se o juiz o condenasse, qual era a pena máxima que ele pegaria? Quando eu descubro a pena máxima que ele pegaria, eu vou para a tabela do 109 e lá eu descubro em quanto tempo esse processo vai prescrever. Na sequência, a gente viu que existem ainda situações em que a gente chama-se interrupção da prescrição. São situações processuais que fazem com que o cronômetro que corre da prescrição, ele pare e zere, comece tudo novamente. Então, a primeira causa interruptiva da prescrição é o recebimento da denúncia, ou seja, o promotor denunciou o réu, fez a petição, né, ou seja, a peça inauguratória da ação penal. Quando o juiz faz a decisão de recebimento da denúncia, ou queixa, né, se for na ação privada, nesse caso eu tenho a primeira causa interruptiva. Se vinha correndo o tempo, recebeu a denúncia, zera. Aí começa a contar tudo de novo. Na sequência, a próxima causa interruptiva que eu tenho é a publicação da sentença. Sentenciou, publicou em cartório essa sentença, nova causa interruptiva, o cronômetro começa a correr do zero. Tá? E aí tem na sequência o acórdão confirmatório da sentença. Nos ritos do júri, a gente acrescenta 2 novos intervalos que são a pronúncia e o recurso da pronúncia, quando for confirmado. Mas a gente vai fazer a correção da nossa atividade, que por si só, creio que ela já vai ajudar bastante na nossa compreensão. Eu vou pedir a vocês para me ajudarem, eu vou tentar aqui entrar na lousa, porque eu não guardei eu não salvei, né? Eu não tinha escrito, eu criei na hora, então eu não tive como fazer, então a gente vai fazer agora, tá? Quem é que pode me auxiliar para ir nos transmitindo aí? Deixa eu compartilhar a tela, para ir transmitindo para a gente, não é? Os dados, para que a gente possa fazer o cálculo. Eu posso falar, se quiser. Pode fazer, então. Quem foi? Quem é que está aí? Competindo, ó. Muito bem. Deixa eu só entrar aqui, tá? Vamos lá. Qual foi quem é que vai fazer, então? Eu. Tá. Pode dizer. Conta aí a historinha, como foi pra gente. Emily cometeu um crime dia 10/1/2012. Então, aqui, o fato... Vamos botar aqui, tenham paciência, né? Porque o fato... Peraí, deixa eu só voltar. Tá. Começar de novo. Foi quando? Dia 10/1/2000, ou seja, dia 10 de janeiro de 2012. 10 de janeiro de 2012. Tá, 10 de janeiro. Dá para entender, dá?
com a barrinha bem em cima, mas deixa eu tentar apagar aqui. Vocês não têm noção como é complicado isso. 10. Vou apagar tudo. Tá muito feio. Quem já tirou carteira do motorista, que já assinou ali a assinatura naquela mesinha digital? É essa a situação. É terrível. Não é? Vou começar aqui de novo. Vamos lá. O título também é quando é para tirar. De 10 de janeiro de 2012. 12. Pronto. Vamos lá. Mais. A pena prevista é de 2 a 4 anos. 2, 4. Pronto. Mais. E foi recebida uma denúncia dia 10 de janeiro de 2017. Recebido, vou abreviar, tá? Recebida a denúncia. Quando? Dia 10 de janeiro de 2017. Então, para 2017, né? Isso. Não foi? Pronto, 2017. Tem alguma causa de aumento ou diminuição? Tem não. Pronto, então qual é a pena máxima aqui? Para que ele poderia pegar, já que eu não tenho causa de aumento ou diminuição do ano, né? Então eu pego 4 e vou lá para a tabelinha do 109. 4 anos, prescreve em quanto tempo? 8. 8, eu estou sem meu código, tá? Vou confiar em vocês. Prescreve em 8 anos. Muito bem. Da data do fato, vocês vão trabalhar sempre assim, gente. Sempre reta, tá? E vocês vão alimentando essa linha com o que nos interessa. Então, aqui é o fato. 10 de janeiro de 12. Aí o recebimento da denúncia, tipo RES e denúncia. Para mim, como é ruim para escrever, tá? Eu vou botar RD, recebimento da denúncia, tá bem? Mas para vocês abreviarem, o melhor é vocês usar REC e DNEN, recebimento de denúncia. Ixi, travando. Então, o que é que eu tenho que ver? Se entre a data do fato da denúncia, que foi em 10 de 2017, se passaram 8 anos. Então, daqui para cá, passaram-se 8 anos? Não. Não passou. Então, se dá... Não. Então, essa sentença, essa sentença, em caso desse processo, ela não está prescrita. Ok? E zerou o prazo novamente, né, professora? Exatamente. Aí começa aqui do zero, né? Ou seja, que passar, por isso que eu perguntei, daqui para cá passaram-se 8 anos? Não. Tudo de novo. Oi. Quando cobrar, a senhora for cobrar essa questão, no caso, não é para colocar de 2017 e contar os 8 anos e colocar a data que vai ser prescrita novamente? Não, só se eu perguntar. Se eu perguntar se está prescrita, você vai dizer se está ou não está. Entendeu? Se eu disser, vou voltar a parar de compartilhar. Se eu perguntar quando vai prescrever, aí você faz o cálculo para dizer quando será. Agora, se eu perguntar se está prescrita, aí você vai olhar até o dia atual. Ou se aconteceu antes, ou se aconteceu entre o recebimento da denúncia até os dias de hoje. Ou até a última causa interruptiva, obviamente. Certo? No caso da Lady Emily, como não tem nenhum atenuante, nenhum agravante, ia prescrever nos 8, né? Aí no caso aí, como a denúncia, o crime foi em 2012, se chegasse em 2020 e não tivesse sido recebida a denúncia, né, se tivesse chegado em 9 de janeiro, porque o prazo é penal, diminui sempre 1, né? Se eu tivesse chegado em 9 de janeiro de 2020 sem o recebimento da denúncia, então ela estaria prescrita. E quando é que ela vai prescrever? Em 9 de janeiro de 2025.
tá? Então, uma coisa importante que vocês não podem esquecer é que prescrição trabalha com prazo penal. Então, sempre diminuam um dia. Ok? Acertaram? Sim. Ótimo. Vamos para a próxima. Eu vou limpar aqui. Pode limpar? Pode. Pronto. O que mais? Carla cometeu um crime de 1 a 4 anos. 1 a 4. Aí no caderno de vocês botam pena, porque vocês entendem que para mim aqui escrever é ruim, né? Aí o que mais? Em continuidade delitiva praticada por 2 crimes da mesma espécie. Pronto. Dia 1º do 8 de Continuidade delitiva, a gente... Aí, fato, né? Isso. Dia 1º Do 8 de 2015. do 8. Cris, os meninos estão Perfeito, alguém pedindo já para a senhora soprou aí, fechar. né? Porque tá cortando muito. Gente, não é questão de fechar, não. É porque essa lousa, quando a gente entra, ela às vezes dá uma travadinha. O único que eu tenho aqui aberto é o Jamboard, que acho que sem querer acabei de fechar. Acabei de fechar, não disse? Que droga. Vou entrar de novo. Oi. Não, eu só o Chrome. Eu nunca uso esse Explorer. Fica sempre fechadinho aí, quieta. Mas ele tá fechado, o Explorer. Não, tá aberto. Será que agora travou? Eu já sei, é porque eu abro quando eu vou abrir as guias de manhã, na hora que eu estou despachando, aí eles fazem o escaneamento, eles vão tudo para o Explorer. Deixa eu fechar aqui, Tiago, pode ser que melhore. Qual é o último? Esse aqui, para poder ver se eu melhorava a qualidade das aulas de vocês, eu comprei a mesinha digitalizadora. Ela tá ligada aqui. Estou tentando escrever nela. Vamos lá, ver se agora dá certo. Por acaso não tem a próxima prova aberta no... O quê? Por acaso não tem o quê? Está perguntando se a próxima prova vai ser aberta. Com certeza a gente vai precisar ter cálculo de prescrição. Senão não aprende, jamais. Bora lá. Isso mesmo, vai ter que ter cálculo de prescrição. Data do fato. Aí tem alguma causa interruptiva? Tem não. Não tem, né? Então, aí vocês vão fazer sempre isso, gente, ó. Tracinho. Cadê agora? Meu bicho não tá mais escrevendo. Só foi sair. Aqui. Vou fazer aqui o tracinho. Pronto. A pena de 1 a 4. Qual é o... Eu tenho concurso, não. Uma continuidade delitiva, né? Ou seja, uma causa de aumento de pena. Com quantos crimes? 2 crimes. 2 crimes. Olha aí, no material da gente, 2 crimes, quanto é que aumenta? Não é 2, 3, não. Naquele material nosso tem quantidade de crime, aquela tabelinha do STJ. Não estou com o meu código aqui. 1/6. 1/6, né? Deve ser mesmo. É 1/6, verdade. Então eu vou pegar 4. Eu pensava que eram 2/3. Não, 2/3, aí você pode ver que é quando acontecer o crime mediante violência ou grave ameaça, né? É que vai para 2/3. Depois você dá uma olhadinha, tá? Então eu vou pegar aqui 4, que é o máximo, metade de 1/6. Vai dar quanto?
Vocês fizeram aí essa conta? Efigênia, você fez? Vou botar aqui na calculadora. 4 anos Eu tinha e 8 colocado meses, os professora. 2 meses. Foi? 4 anos e 8 meses. Vou botar aqui sempre. Já abri. 4. Aí, para aumentar, 1 sexto. Vai para 4 anos e 8 meses, exatamente. Então, a pena máxima que ele vai pegar vai ser de 4 anos e 8 meses. Aí eu vou pegar 4 anos e 8 meses e vou lá para a tabela do... Em quanto tempo prescreve 4 anos e 8 meses? Ou seja, uma pena superior a 4 anos. Prescreve em quanto? 12, né? 12 anos. Então, eu já sei que eu preciso de 12 anos para que ela seja prescrita. O crime foi em 2015. Eu não tenho nenhuma causa interruptiva. Então, 12 com 15 dá quanto? 27, né? Então, quando chegar em 31 de... Tá nos slides 2020. de prescrição, é? O Essa quê? questão de aumentar aí, a questão de aumentar aí Não. o sexto. Na questão do... Está lá em crimes. Ou seja, esse crime não está prescrito. Ele vai prescrever em 31 de 2027. Tá? Podem dar uma revisadinha lá em concurso de crimes. O artigo 71 é aquela mesma. Aí tem a tabelinha lá do concurso de crimes. Ok? Ok. Podemos apagar para a gente caminhar. Sim. Pronto. Agora é o último, né? São 3 exemplos, foram? Isso. Diz aí, Efigênia, por favor. Arthur cometeu um crime previsto no 171 do Código Penal, de forma tentada. Tem a pena que era para vocês se habituarem a olhar, né? Tentado, que é o artigo 14, inciso 2. O artigo 71, qual é a pena do 71? De 1 a 5 anos. De 1 a 5. Pronto, eu sei que a pena é essa. Eu sei que eu vou trabalhar com atenuantes, reduz de 1/3 até 2/3, né? Olha aí no 14. Confira aí se a redução do 14, inciso 2, é de 1/3 a 2/3. Foram lá olhar? Qual o artigo? 14, inciso 2. Não olharam, não? Nada de responder vocês? A pena será diminuída de 1/3 até... De 1/3 a 2, então está correto, né? Então, pronto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais do 71, que dá 5 anos, e vou reduzir em terço. Ou seja, eu vou diminuir. Quando eu tiro 1/3 de 5, vai dar 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. meses. Aí eu pego 3 anos e 4 meses. Tem alguma causa de interrupção? Tem Não? sim. Tem. Tem? Ah, tá. Tem Mas dia vamos 10. descobrir aqui. Só um minutinho. 3 anos e 4 meses prescreve em quanto tempo? Em 8, né? 8. 8. Agora eu tô com a cabeça boa, viu? A velhinha aqui ainda tá. Então vamos lá. Eu vou sempre, ó. Faça um retinho aí. Aí o que é que eu vou botar aqui? Fato. Qual foi o dia do crime? Qual foi? Foi dia 10/7 de 2014. De 2014. Aí tem Janeiro, da não? denúncia? 10 de janeiro de 2014, não? Janeiro? Não lembro. É janeiro ou é isso, julho? professora.
Hã? 10 de Ocorreu dia 10 de janeiro de 2014 e foi recebida a denúncia dia 10 de janeiro de 2016. Ah, então é um, né? Nada não. A gente ajeita. 10 de janeiro. Deixa eu voltar aqui para a caneta. 10 de... Aqui no meu tá dizendo que o crime ocorreu dia 10/7/2014. É porque acho que você entendeu errado. Se a maioria está dizendo que foi em janeiro, aí a denúncia foi recebida quando? 10 de Dia janeiro de 10, 2016. Da denúncia, 10 de janeiro de 2016. 16. Tá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu descobri que o prazo prescricional são 8. Eu tenho que saber se a data do fato e o recebimento da denúncia se passaram-se 8 anos. De 2014 para 2016, passaram-se 8 anos? Não, né? Então não está prescrito. Mas se eu tivesse perguntado, e vai prescrever quando? Aí vocês iam botar 9 de janeiro, aí 8 e 6, 2024. Né? Isso. 4, ou seja, 16 com 8, 2024. Então, vai prescrever. Ok? Tranquilo? Ou seja, Ok. eu só tenho que descobrir qual é a pena máxima. Descobrir a pena máxima, vou lá para a tabela do 109. Descobrir a máxima, depois eu vou só o quê? Procurar se entre um intervalo e outro ocorreu a prescrição. Se a pergunta perguntar só se está prescrito, você vai dizer se sim e por quê, né? Não vai estar de estar prescrito, não. Pelo amor de Deus. Vai anotar direitinho, fazer essa tabelinha aí que eu fiz. Tracinho, colocando, para dizer se está prescrito ou não. E se perguntar quando prescreverá, vocês colocam, tá bem? Então, a gente vai seguir, tá, pessoal? Tem um artigo extremamente importante que eu vou deixar vocês sempre atentos a esse artigo. É o artigo 115 do Código Penal. Arthur, você pode ler para mim o 115? Vou abrir aqui. Tá aqui na lousa. No dado do slide. Ah, tá, tô vendo. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Pronto. Esse artigo é o artigo, tá? Ele é extremamente importante. O que é que esse artigo está dizendo aí? O legislador, ele criou isso aí, que eu não sei do motivo, mas tudo bem. Porque antigamente a gente tinha a maioridade civil e a maioridade penal, né? A maioridade civil era aos 18 e a maioridade penal era aos 21. Mas desde o Código de 2002, que a maioridade é um só, 18 anos. Mas como eles não retiraram, permanece. Então, o que é que quer dizer isso? Vocês têm que estar atentos à idade do acusado. Se ele for menor de 21 anos na data do crime, todo o prazo prescricional vai decorrer pela metade. Esse último exemplo que a gente fez, prescrevia em quanto tempo? Em 8, não era? Se ele fosse menor de 21 na data do crime, ia prescrever em 4 anos. Aquele lá que a gente viu, prescrevia em 12. Se ele fosse menor na data do crime, ele prescreveria em 6 anos. Do mesmo modo, se o acusado for maior de 70 na data da sentença. É claro que vocês não vão adivinhar se ele é menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Então, das duas, uma. Ou vai constar lá o ano que ele nasceu, para vocês fazerem a continha para saber se ele era menor de 21, ou se na data da sentença ele era maior de 70 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, na minha prova da OAB, caiu uma questão subjetiva para a gente calcular a prescrição. E o réu, ele era menor de 21 anos, mas, graças a Deus, eu me lembrei, né? E apliquei a prescrição pela metade. Alguns colegas meus não lembraram e acabaram colocando o prazo prescricional inteiro, dizendo que a questão que ele não estava prescrito, mas na realidade estava. Então, esse artigo 115, ele deve sempre, ó, blim,
brilhar na mente de vocês, tá? Sempre é importante. Isso na prescrição da pretensão punitiva, na executória, em qualquer modalidade. Hoje mesmo eu fiz 2 sentenças de prescrição executória. Por quê? Porque os réus, um deles era menor de 21 na data do fato. Então, quando calculamos a prescrição, já constou lá a data da prescrição, né? Ou seja, o processo já tinha realmente decorrido o prazo para ele cumprir a pena. Oi. Então, no caso, serve para os 2 critérios, né? Tanto para maior de 70 Sim, como para o menor de idade. Aí só a diferença é que, para o menor de 21, vai se observar a data do fato. E para o maior de 70, vai se observar a data da sentença. Mas em ambos os casos... No caso, Cris, Oi. calcula a prescrição normalmente. Aí se for menor, aí tira a metade, né? Depois de calculado. Exatamente. Do jeito que estava lá naquele nosso quadrinho 8, né? A gente faria dividido por 2, aí daria 4. Aí fazia assim, menor, para poder lembrar, tá? Ok? Vou voltar aqui. Oi. Oi, não, Tiago. Hum. Veja só, nenhum juiz, eu digo, como eu ia dizendo, eu não sou magistrada, mas eu já estou nessa função há muitos anos. Nenhum juiz quer a injustiça dentro do processo, entendeu? Então, não é uma irresponsabilidade deixar um processo prescrever. Infelizmente, isso acontece. Muitas vezes é uma dificuldade de se descobrir o verdadeiro autor do crime. Muitas vezes o inquérito baixa a delegacia, por muitas vezes na tentativa de descobrir quem foi. Não é todo crime que você chega assim e pega a pessoa com a arma do crime flagrante, bom para condenar, entendeu? Então, às vezes os processos se demoram, mas não é por um motivo, porque alguém quis, entendeu? Então, isso, a não ser a defesa realmente, lógico, como é o interesse dela, ela vai fazer de tudo para levar um processo à prescrição. Mas o magistrado e o promotor, eles não vão querer que um processo seja prescrito, porque um processo sendo prescrito não é de interesse do fiscal da lei, nem do juiz que é o aplicador da lei, entendeu? Então, às vezes acontece, sim, mas tenho certeza que não é por irresponsabilidade, tá? Então, se por um acaso fosse provada a má-fé do juiz e do promotor, poderia até responder, obviamente, mas não é o caso. Na defesa, ela vai tentar procrastinar os autos ao máximo. Infelizmente, é o interesse dela. Mas, assim, por irresponsabilidade, não acontece, tá? Não. É a mesma coisa de, por exemplo, você... Não importa, vou dar um exemplo bem ridículo. Você está fazendo um bolo. E eu estou fazendo um bolo, eu quero que o bolo saia bacana. Mas na hora o bolo pasmou. E aí? Eu não posso ser responsabilizada por isso, entendeu? A responsabilidade seria se houvesse uma comprovação de que a pessoa estivesse recebendo alguma vantagem, atrasando o processo para deixar ela prescrever, mas não é o caso. Tá? São erros, porque você, quando estiver exercendo uma função, você vai ver que toda função é passível de erro. No seu comércio mesmo, por exemplo, você pode chegar uma pessoa e dizer, tem isso aqui na sua loja? Não, não tem. Quando a pessoa sai, você encontra, estava no lugar errado. Porque não existe serviço perfeito. Não existe. Você não vai encontrar nunca. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ver a sequência por onde... A gente já viu, né, essa questão aqui, na prescrição executória, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que você vai sempre buscar a pior hipótese, né? Então, a gente já viu isso aqui. No caso, o artigo 113 vai dizer o seguinte: no caso de evadir-se o condenado ou revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta. Esse artigo 113, deixem ele no cantinho, porque isso aqui só vai ser utilizado na prescrição executória. Depois a gente retoma nele, me lembrem. No caso do 114, ele vai falar na prescrição da multa.
O inciso 1, ele diz que a multa prescreve em 2 anos se a única pena aplicada for multa. Por exemplo, se a pessoa só foi condenada à multa, então tem 2 anos para executar. Se for um processo tipo 4 anos e multa, a multa ela vai prescrever junto com a pena. Aquele processo lá que a gente viu, por exemplo, em que a prescrição era em 8 anos. Se tivesse multa, a multa ia prescrever junto com a pena, ou seja, em 8 anos. Tranquilo? Dúvidas? Como é, Cris? A multa vai prescrever? A multa é assim. A multa ela pode ser cumulativa, ou seja, ela vem junto com a pena, tipo assim, 2 anos e multa, né? A gente não vê isso? Ou a pessoa pode ser condenada só a multa. Se for um crime cuja condenação seja inferior a 1 ano, o juiz vai substituir só por multa. Se a condenação for só a multa, eu vou voltar aqui para mim, não sei porque eu penso que vocês entendem melhor olhando para mim, não sei se é impressão da minha cabeça. Se a condenação for só a multa, são 2 anos. Tipo assim, fulano de tal cometeu uma contravenção penal. No final, ele restou condenado a uma multa de 30 dias multa, por exemplo. E aí, o Estado tem 2 anos para que ele pague essa pena de multa. Se ele não pagar em 2 anos a pena de multa, prescrito. Agora, se a multa, ela vier junto com a pena, porque tem crimes que tem multa, vocês já aprenderam isso, né? Tá lá, crime de furto, de 1 a 4 anos e multa. Então, se o juiz, no caso, aplicou a pena de 6 meses, por exemplo, e multa, os 6 meses ele vai prescrever em 3 anos. Então, a multa também prescreve em 3 anos. Resumindo, se for condenado só a multa, sempre prescreverá em 2 anos. Se for a multa junto com a pena, ela vai prescrever junto com a pena. Quando a pena prescrever, a multa prescreve junto. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, na sequência, vem esse artigo 115 que a gente já chamou a atenção de vocês, né? Que é a questão da redução do prazo prescricional. Esse artigo 116, a gente vai ver depois, porque a gente ainda não concluiu as espécies de prescrição. Então, vamos voltar aqui. Lembra que eu disse a vocês que eu ia dar um pulinho para não ficar confuso? Pronto. Aqui, a primeira que a gente aprendeu foi essa aqui, ó, a propriamente dita, não é? Ou seja, essa foi a primeira que a gente já aprendeu, que é a pena em abstrato. Tem o mesmo efeito de uma sentença absolutória. Por quê? Porque o réu não foi condenado, né? Então, a gente vai calcular sempre com base no máximo da pena. Ok? E agora nós vamos passar para a segunda modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Essa é a mais fácil de todas. É a intercorrente ou a superveniente. E é aplicável sempre após a condenação em primeira instância. Vocês vão aprender ela aqui agora, ó. Bem facinho. Deixa eu chegar aqui. Ela também Pronto. pode ser chamada em concreto? Não, em concreto é a retroativa. Sim, ela é em concreto também. Porque a única que é em abstrato, na realidade, é a virtual e a propriamente dita. Todas as outras são em concreto. Mas eu vou explicar, tá? Ó, vocês estão vendo esse esquemazinho aqui? Tá compartilhada a telinha para vocês? Tá sim. Ainda não. Não? Aqui ainda não. E aí, Efigênia? Chegou? Desses tracinhos, no nome período prescricionais? No meu tá aparecendo a senhora ainda. Poxa, sério, depois eu vou voltar lá, só para... É porque ela me gosta tanto de mim que ela não quer olhar para outra coisa, a não ser para mim. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Quando chegar aí, você diz. Obrigada, Zuíla, pelo retorno. Chegou? Não, eu vou sair e entrar de novo para ver se dá certo. Tá. Vou tomar só um golinho d'água enquanto você faz isso. Pessoal, enquanto ela chega, o que eu digo a vocês que vocês sempre têm que trabalhar com prescrição é fazendo essa aí, ó, essa retinha
e ir fazendo aí o preenchimento das informações que vão conter no exemplo que vocês vão trabalhar, né, no caso concreto. Aqui, o termo inicial seria o quê? O fato, né? Será que ela já voltou? Efigênia? Vou lá. E agora? Esperar um pouquinho. Efigênia? Mas, tá, então o jeito que tem o seguinte, tá? Então, o que é que acontece? Esse termo inicial aqui é quando vai começar, aliás, é quando ocorreu o crime, no caso, se o crime for tentado, quando cessou a tentativa, quando se consumou o crime, né? Ou seja, é aquele termo inicial que a gente já viu. Então, eu vou olhar aqui, que seria exatamente o fato, eu vou olhar os intervalos de prescrição entre o fato, não é? E o recebimento da denúncia. Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que o nosso exemplo aqui seja uma prescrição de 4 anos. Então, eu vou olhar aqui se entre o fato e o recebimento da denúncia passaram 4 anos. Ah, não passou, não. Aí, se não passou, 0, né? Aí eu vou olhar aqui se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, se passaram 4 anos. Aqui, não é? Eu tenho esse esquema para os crimes que não são da competência do júri. Nos que são da competência do júri, aumenta para a gente 2 situações. A publicação da pronúncia. O que é a pronúncia? É uma decisão do juiz que diz que o réu vai ser submetido a júri. Como essa decisão cabe recurso, que no caso é o recurso em sentido estrito, se lá no tribunal, o tribunal confirmar essa pronúncia, é outra causa interruptiva. Aí as outras são mesmo, publicação da sentença e trânsito em julgado, estão vendo? Ou seja, no júri eu aumento essas 2 causas de interrupção. Então, aqui, eu vou sempre olhar para esses intervalos. No caso, preste atenção, no caso, Efigênia, você já voltou? Oh, meu Deus. Pô. Vi aí, porque se perder, complica. Só de pensar que o próximo período é essa sofrência de EAD. Ô, mulher, mas tudo tem um lado bom. Olha, vocês não viajam, não arriscam a vida, não gastam roupa, não gastam com transporte. Tudo é uma questão de adaptação. Sabe por que eu digo isso? A gente é muito como acomodado. A gente paga uma fortuna para assistir um curso preparatório do AB virtual, de Ana Cristina, e vale muito a pena, que é excelente. A gente paga uma fortuna para fazer pacote de cursinho para concurso, e vale muito a pena, é virtual. É a nossa realidade. Oi. Cris, depois, se não for muito incômodo, teria como repetir essa parte? Eu estava aguardando só você chegar. Ah, obrigada. Olha, eu estava só mostrando aqui que quando vocês forem trabalhar com prescrição, vocês devem fazer sempre isso aí que está na telinha, tá? O tracinho e preenchendo com as causas interruptivas. Aí eu só mostrei aqui, ó, aqui esse termo inicial é equivalente ao fato, né? Aí quando eu vou olhar a prescrição, eu já vinha fazendo, eu vou olhar assim, entre o fato e o recebimento da denúncia se passaram 4 anos, porque aqui eu dei um exemplo com uma pena que prescrevesse em 4 anos. Se entre o recebimento denúncia até a publicação da sentença, se passaram 4, certo? Isso aqui é o que a gente estudou até agora, que seria a pena da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, em que eu vou trabalhar com base em pena abstrata. Por que abstrata? Porque ele não foi sentenciado, né? Eu estou trabalhando aquela situação do pior caso possível, não é verdade? No caso, preste atenção, tá? A partir daqui, no caso da prescrição da pretensão punitiva superveniente, eu não vou olhar qual é a pior pena, porque a pessoa já foi condenada. Eu vou olhar qual foi a pena que ela foi condenada. Então, no caso, esqueçam isso aqui e vamos partir daqui, ó. No caso aqui,
Não tem aquela sentença que a gente estava olhando que ia prescrever em 8 anos? Vamos dizer que na hora o juiz só condenou o réu a 2 anos. Então eu não tenho mais que olhar qual é a pior pena. Ele já pegou a pena dele, a condenação é essa. Eu vou trabalhar com o que a gente chama de pena concreta. Então eu não vou fazer conta nenhuma. Eu já vou olhar lá no probleminha qual foi a pena dele e vou levar lá para a tabelinha do 109. 2 anos prescreve em quanto tempo? Olhem aí na tabelinha do 109. Vou deixar vocês olhando para vocês irem se acostumando. Olha aí, 2 anos, em quanto tempo prescreve? Com 4 anos, professor. Pronto. No caso aí, ó, eu vou olhar se passaram-se 4 anos entre a publicação. Somente. Essa é a mais fácil de todas, gente. Eu só vou olhar isso. A pena já está posta, ou seja, já foi definida pelo juiz. Eu vou lá para a tabela de 109 e vou olhar só um intervalo. Não tem esse monte de intervalo, não é só um. Entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado. Não é boa essa superveniente? Hein, meus amores? É ou não é? Grace, repete para mim de novo, eu fiquei meio confuso. Tá. Eu não sei se eu consigo apagar. Aqui, pronto, vou apagar, descarta. Pronto. Beleza. Gente, eu comprei isso aqui em homenagem a vocês, hein? Ó, na superveniente, que é a que a gente está estudando agora, tá? A gente já não está mais falando em propriamente dito. Na superveniente, eu nem vou me preocupar com isso, nem com isso. Eu só vou me preocupar a partir da publicação da sentença. Lá vai estar dizendo, José da Silva Antunes, lá não sei das quantas, foi condenado a uma pena de 1 ano. Lá está dizendo qual foi a pena de 1 ano, que ele foi condenado. Aí você vai pegar 1 ano, e vai levar lá para a tabela do 109. 1 ano prescreve em quanto? 4. Perfeito. Então, eu vou olhar se entre essa publicação da sentença e o trânsito em julgado passaram-se 4 anos. Ou seja, eu não vou fazer negócio de pior pena possível. Eu já vou olhar qual foi a pena. Lá vai estar dizendo qual foi a pena. Aí eu só tenho que olhar aqui, esse intervalozinho. Se entre a publicação da sentença e o trânsito, se passou o período. Se saber da prescrição. Entendeu? Simples assim. Sim. Entendi, professora. Não é maravilhoso? É a melhor que tem essa. Essa é uma mãe. Se fosse um caso do júri, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia olhar aqui. Quando ele foi a júri. Ah, fulano foi a júri. Foi condenado a uma pena de 12 anos. 12 anos. O advogado recorreu, né? Transitou. Aliás, desculpa. A sentença foi publicada. 12 anos. Eu vou olhar lá na tabela do 109. Em quanto tempo 12 anos prescreve? Em 20, né? Ou seja, eu vou olhar se entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado se passaram-se 20 anos. Ok? No caso é 16 anos, professora. 12 anos é 16. É 16. É 16? Ah, Em desculpa. 16 então, tá? anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Ah, perfeito. Então, desculpa, gente. 20 é quando mais 12, professora. É verdade. É porque eu não estou com o código, Cristiane. estou trabalhando. Oi. No caso aqui, Rafael, 16. Cristiano, me Boa noite. diga aí, o que levaria, assim, porque da publicação para a sentença transitada em julgado é um espaço de tempo tão mínimo, o que levaria? Em tese. Sabe por quê? Juiz publicou a sentença. Você tem 5 dias para recorrer. Você recorre para o tribunal. Quando chega no tribunal, o tribunal julga o acordo. Você entra com os embargos. Aí depois você entra com embargo infringente. Aí depois você entra com um recurso ao STJ. Depois você vai para o STF. E é nesses intervalos que levam à prescrição. Lógico que uma pena dessa de 16 anos é difícil. Mas uma de 4 não é. Tá certo. Entendeu? Por isso que os advogados recorrem exatamente na perspectiva de levar um processo à prescrição. Por isso que a gente teve algumas reformas em relação a isso no artigo 116.
que a gente vai ver daqui a pouco, tá? É porque eu só quero passar para esses artigos 16 quando a gente encerrar a compreensão das prescrições punitivas. Muito bem. Aqui, ó, outro exemplo. Esse material aqui, gente, eu tirei até da apostila da Virtus. Até coloquei aqui, ó, apostila Virtus concurso. Aqui, por exemplo, na apostila, eles trazem um exemplo. Um furto simples, a pena de 1 a 4. Aí ele pergunta, qual o prazo da prescrição da pretensão punitiva abstrata, não é? Ou apropriamente dita, que é a mesma coisa. Deve combinar a pena máxima em abstrato com a tabela do 109. Então, 4 anos, o máximo da pena de prescrever é em 8, né? Ou seja, 4 anos eu prescrevo em 8 anos. Aí, o que é que eu tenho que olhar? Se entre a consumação do crime até o recebimento passaram 8 anos. Se não passou, 0. Aí eu começo de novo. Passaram-se 8 anos? Não. Se não passou, 0. Aí daqui para cá, se passar, eu já tenho a prescrição da pretensão punitiva, né? Superveniente. Entendeu? Ou seja, eu sempre tenho que olhar a prescrição com base na pena abstrata, porque nesse caso aqui ele ainda não foi julgado. Aí aqui, aquele mesmo exemplo que a gente trabalhou, 155, só que eram outros exemplos. De 1 a 4, a redução é de 1/3 a 2/3. Aí ele reduz o mínimo, né? De 1/3. Aí vai dar o quê? 2 anos e 8 meses. Que 2 anos e 8 meses vai prescrever em 8. Aí eu vou fazendo sempre essa análise entre as causas interruptivas, se passou o tempo que eu estou buscando. Claro até aqui para vocês? Sim. Tá. A retroativa, antes da gente passar para frente, eu vou voltar aqui para a gente olhar um negócio. Aqui, no caso, só chamar a atenção aqui de uma coisa para... Não, deixa, depois eu volto. Descartar. Deixa eu voltar aqui. O STF... Oi. Essa retroativa que você fala, é a que tem o mesmo requisito, só que em vez de ser... Pra frente, ela é pra trás. Isso. Mas é o mesmo requisito. Vai ver ainda, viu? Só um minutinho. O STF e o STJ, através da súmula 220, entendem que a reincidência não influi no prazo prescricional da pretensão punitiva, apenas na executória, tá? Então, a gente não vai se preocupar com isso agora, porque só vai ter efeito na executória. Aqui a gente já viu, né, a questão, o artigo que faz menção à questão da interrupção. Ou seja, é nele que diz que vai zerar o cronômetro quando eu estiver diante de uma pena, aliás, de uma causa interruptível, certo? Só um minutinho, gente, deixa eu olhar um negócio aqui. Voltando aqui. Aqui, assim, a gente volta, não é? Porque a gente voltou para falar as causas interruptivas que a gente já viu. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que a gente já trabalhou. Pronto, a intercorrente ou superveniente, que é a que a gente está trabalhando agora. O artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado apenas para acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Dessa forma, existe a possibilidade de que, após interposto recurso único por parte da defesa, e antes de seu julgamento, se verifique a prescrição, tendo por base a pena fixada na sentença.
trata-se da chamada prescrição intercorrente ou superveniente, né? Vejamos o seguinte exemplo. Eu volto já para explicar a vocês de mais de perto, tá? Que é o que a gente já tinha falado. A sentença foi proferida. A pessoa cometeu um crime do artigo 157 e ele foi condenado, a pena aí é inconcreta, ele foi condenado a 4 anos. Houve trânsito em julgado para acusação. É importante que tenha acontecido o trânsito em julgado para acusação. Por quê? Porque se o promotor está satisfeito, essa pena ela não aumenta. Ela só pode, em questão de tribunal, manter ou reduzir. Então, a pena é de 4 anos. 4 anos prescreve em 8. Então, para ocorrer a prescrição superveniente, tem que acontecer de passar 8 anos entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso. Ok? Deixa eu voltar aqui para eu explicar mais de perto para vocês essa questão. Pessoal, é o seguinte, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal em praticamente todas as ações. A gente vai ver o próximo conteúdo nosso. Conteúdo rápido, simples, porque vocês vão vê-lo em minúcias em processo penal 1. É o segundo conteúdo de processo penal 1. Então, o que é que acontece? Se o juiz sentenciou, aplicou uma pena, se o Ministério Público, que é o titular da ação, ele não recorreu, significa que ele, como fiscal da lei, como titular da ação, ele está satisfeito. Quando esse processo sobe para o tribunal para analisar o recurso da defesa, já que para o Ministério Público já transitou e julgado, o tribunal só tem 2 opções: ou manter a sentença ou diminuir. Ele não pode aumentar se o Ministério Público não recorreu. Por quê? Porque o titular da ação é ele e ele está satisfeito. Então, o tribunal ele não modifica. Então, quando aconteceu o trânsito em julgado para acusação, o tribunal tem aquele prazo para julgar o recurso. Naquele exemplo que a gente viu, se entre a publicação e até o acórdão ele tem 4 anos, se prescreve em 4 anos, ele tem 4 anos para julgar a sentença, o recurso. Entendido? Então, a superveniente é a mais simples. Aconteceu o trânsito em julgado do Ministério Público, eu vou pegar a sentença lá que o juiz condenou e vou olhar se entre a publicação da sentença e até o julgamento do acórdão. O que é o acórdão? É o julgamento dos tribunais. Se até lá o prazo prescricional ultrapassou. Vocês têm alguma dúvida em relação à superveniente? Muito claro, Cris, pode seguir. Pronto. Eu só vou fazer uma observação, tá? Porque no artigo ele diz assim, ou improvido recurso do Ministério Público, tá? Então, se o Ministério Público recorreu, mas o tribunal não aceitou o recurso do Ministério Público, então vai, da mesma forma, acontecer a intercorrente. Ela é a mais simples, tá? Agora, nós já estamos na segunda modalidade. Agora, nós vamos falar da retroativa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ok? Ô, Cris. Oi. No caso, se o Ministério Público recorreu e o tribunal não recebeu, como é que vai ser? Ou não recebeu, ou não acatou o pedido dele, não subiu a pena, entendeu? Manteve. Aí a defesa continua recorrendo, aí vai ainda ser a superveniente. Ele diz aqui, ó, no artigo, pode observar. Deixa eu ler de novo para você entender melhor. Aqui, ó. Cadê? Depois de transacionar dessa forma, ou depois de improvido seu recurso. O seu recurso não foi provido, ou seja, não foi acatado. Regula-se pela pena aplicada. O tribunal manteve a condenação ou não recebeu o recurso, por exemplo, do Ministério Público. Certo? Certo. Deixa eu só pensar aqui de uma forma para explicar Deixa eu voltar aqui, para vocês olharem para mim. Bom, a gente já viu, só revisando, a gente já viu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou abstrata, que é a primeira, em que a gente vai trabalhar com, como é que eu posso dizer, com pena não feita ainda, não teve sentença. Então, eu vou sempre buscar a pior hipótese e fazer aquilo que a gente já aprendeu a fazer. A segunda modalidade
é a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Nesse caso, eu já tenho pena concreta, eu só vou pegar a pena concreta, jogar na tabelinha do 109 e olhar se, entre a publicação da sentença e o julgamento do acórdão, passaram-se o prazo da prescrição. Muito bem. Na retroativa, ela tem o mesmo raciocínio da superveniente. Eu continuo trabalhando com pena concreta. A única diferença da retroativa para propriamente dita é que, aliás, desculpa, da superveniente para retroativa, é que eu tenho pena concreta, mas só que em vez de olhar no sentido horário, eu vou olhar no caminho inverso. É melhor entender com exemplos. Mas quem entendeu as duas anteriores, não há motivo para não entender a retroativa. Veja só, deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar para vocês. Se eu olhar na ordem cronológica daqui para cá, eu vou estar analisando ou a propriamente dita ou a superveniente, se eu tiver pena concreta. No caso da retroativa, a diferença é que eu tenho pena concreta. A sentença foi publicada. Só que eu vou ficar voltando os intervalos de trás para frente. Alguém poderia dizer assim, professora, isso não faz efeito nenhum. Faz. Eu vou dizer quando é que faz efeito. Vou pegar aqui para a gente olhar agora para entender bem claro. Quem pode aí me passar... Aqui, pronto. Pronto, aqui mesmo. Beleza. Então, vocês estão visualizando essa tela? Sim, Cris. Sim. Pronto. Olha o que é que a gente vai fazer para entender a retroativa. Nesse crime aqui, do 171, tentado, a pena dele, na pior hipótese, ficava em quanto? Em 5 anos. 3 anos e... Não tinha uma causa de diminuição, não era tentado? Tinha. 3 anos e 4 meses. E a pena dele pegava em 3 anos e 4 meses. Mas me digam aí, é obrigado o juiz julgar na pior hipótese? Não. O juiz pode, por exemplo, julgar favorável às circunstâncias judiciais. Então, em vez da pena dele ficar reduzir, então vamos dizer que a poderia receber era 3 anos e 4 meses. Está forçando isso aí. Pois é. Vamos ter uma paciênciazinha, porque vocês precisam olhar para cá para entender. Vou voltar, tá? Na pior hipótese, antes, a pena dele ia ficar em 3 anos e 4 meses, eu acho, né? Só que, na realidade, quando o juiz julgou, condenou ele só... Ele vai olhar as circunstâncias da sentença. Sim, eu já até tinha dito a vocês, né, que era o mais complicado. Então, digamos que em vez de uma pena de 3 anos e 4 meses, agora eu vou olhar para... Aí, 1 ano prescreve em quanto tempo? Em 4, né? Quatro anos. Não é isso, gente? Peraí, eu volto já, Luzia, eu volto para explicar. Então, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar agora se entre a data do recebimento da denúncia para cá, mas podia ser que tivesse passado. Estão entendendo o raciocínio? Cris, eu não consigo entender, não. Tá. Não, tranquilo. Eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que dentro do slide, tá bom? Para ver se não trava, tá certo? É isso que eu vou fazer aqui. Vou tentar no slide. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, professora. Pronto.
Então, eu vou tentar só retomar aquele exemplo da gente. A gente tinha visto naquele outro exemplo que, na pior hipótese, a pena dele ia ficar de 3 anos e quanto? 8 meses, foi? 4 meses. Pronto. A pena dele, naquele exemplo nosso, ia ficar de 3 anos e 4 meses. Só que, digamos que na hora de julgar, o juiz não condenou ele no máximo. Por quê? Porque, de repente, ele reduziu, em vez de 1/3, ele reduziu em 2/3. Ele tinha as circunstâncias judiciais favoráveis. Aí, na realidade, o juiz condenou ele a 1 ano. Ou seja, em vez de eu ter um prazo prescricional de 8 anos, agora eu tenho um prazo prescricional com base em 4 anos. Então, lá na... Ixi, Maria, Jesus, calma. Minha gente, ainda bem que eu não invento de ser pintora. Se eu soubesse como minha mãe desenha bem, ela me visse assim, andar uma surra. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, recebimento de denúncia. Ah, desculpa. Pior que quando a gente erra nesse bicho aqui para apagar, deixa eu ver se eu consigo. Eu estou aprendendo, estou inaugurando hoje com vocês. Não, não é aqui. Agora tem um que eu tô vendo só a senhora. Hã? Aqui eu só tô vendo, não tô vendo o slide. Não tá vendo a tela? Tô não. Não, E a os gente não outros? tá vendo a tela. Minha gente, Também não. e vocês não me avisaram, criaturas. Mas eu tava entendendo. Aí, Oh, Eu meu pensei que Deus. era só. Tinha que ter me avisado. Começar de novo. Agora sim. Agora sim. Vou trabalhar aqui no seguinte exemplo. Na pior hipótese, a gente tinha quanto? 3 anos e 8 4 meses. meses. Toda vez que eu quero 4. dizer que é 8. Pronto. Aí, lá naquele exemplo, 3 anos e 4 meses, eu tinha visto que ele ia prescrever em 8 anos, né? Só que na hora de julgar, o juiz condenou ele só a 1 ano. A 1 ano. Então, em vez de olhar um prazo prescricional de 8, agora vou olhar um prazo prescricional só de 4. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles mesmos intervalos lá que a gente viu, e agora eu vou olhar para trás, fazendo o caminho retorno. Em vez de olhar se passaram-se 8 anos entre um causa interruptiva ou outro, eu vou olhar se passaram-se 4. Então, muitas vezes, a abstrata não ocorre a prescrição, mas quando o juiz aplica a sentença, que vai olhar no intervalo voltando, aí vai ocorrer de ter prescrito. Então, qual é a diferença? Simples. Tá lá, vamos fazer de conta que esse tracinho aqui está bem retinho. Quais são os intervalos que a gente viu? Fato, né? O recebimento da denúncia. Da denúncia. Publicação da sentença, né? Não é isso? E o acordo confirmatório, né? O acordo. Ó, olha só, a única diferença. Em vez de trabalhar a história de pior hipótese, eu vou pegar, do jeito da superveniente, eu vou pegar a pena concreta e levar para a tabela do 109. Não deu 4 anos? A única coisa que eu vou olhar é se daqui para cá passaram-se 4 anos. Entendeu? Em vez de eu olhar para frente, eu vou olhar para trás. Em vez de olhar se dá... se tiver passado, aí aconteceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por isso que ela é retroativa, ela é voltando. Não se preocupe não que eu vou fazer uns exemplos para vocês fazerem ela, tá bem? Cris. Oi. A outra, sem ser retroativa, trabalha com a pior pena, a máxima pena, né? Essa com concreto. E essa é a que o juiz realmente estabelece. Perfeito. A única diferença são duas. Uma é que, em vez de trabalhar com pior hipótese, eu trabalhar com concreta. E a segunda diferença é que, em vez de olhar o intervalo do começo para o fim, eu olho do fim para o começo. No caso, a inconcreta, ela tanto vai ser retroativa, quanto ela vai ser normal, da sentença penal condenatória até o trânsito em julgado. Exatamente. Eu só vou trabalhar abstrato em 2 situações, na virtual e na primeira, na propriamente dita. Certo?
Aqui um exemplozinho. Jonas é denunciado pelo delito de abandono de incapaz, cuja pena pode variar de 6 meses, de 6... Tá errado isso aqui. Pior que eu não sei o artigo de abandono de incapaz. Deve ser de 1 a 3 meses. Não, tá errado. Vale? Você qualquer coisa desse exemplo. Vamos cortar. É o 133. Olha aí, então. Ixi, que menina eficiente. Olha aí a pena, por favor, então. Detenção de 6 meses a 3 anos. 3 anos. Aqui, pronto. Ô, maravilha. Corrobora até aqui para eficiente. 3 anos. Pronto, agora ficou maravilha. Nada. Tiago. Então, vamos aqui. Então, a pena vai variar de 6 meses a 3 anos. Só que ele foi condenado a pena de 10 meses. Inconformado, a defesa recorre. A acusação satisfeita não apela. Minha gente, isso aqui sinaliza o quê para vocês? O Ministério Público não recorreu. Eu tenho uma pena concreta ou uma pena abstrata? Concreta. Quem cala consente, né? Perfeito. Então, eu tenho uma pena de 10 meses. Ele foi condenado em 10 meses. Certo? 10 meses prescreve em 3 anos, né? 2 anos, professora. Não, 2 anos se o crime fosse cometido antes de 2012, viu? Preste atenção. A menor causa prescricional hoje são 3 anos. A reforma acho que é 2012. Então tá olhando? O meu código está desatualizado. Não, o seu código está caduquíssimo. 3 anos. Então, o julgamento do recurso da defesa ocorre em 10 de março de 2019. O prazo prescricional é 3 anos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar aqui, ó. Ele está dizendo aqui a data da sentença. Quando é que a sentença foi feita? 11/1/2013. O julgamento do recurso foi em 10 de março de 2016. Daqui para cá, passaram-se mais de 3 anos? Sim. Sim, né? Que prescrição é essa aqui? Prescrição da pretensão punitiva superveniente, não é? Entre a sentença e o julgamento do recurso. Aqui a... Oi? 3 anos. Ele foi condenado a 10 meses. 10 meses prescreve em 3 anos. Viu? Aí aqui é a retroativa, que é a que a gente está estudando. Calculada também pela pena concreta, fixada na sentença condenatória, desde que haja o trânsito em julgado para acusação, ou improvido seu recurso. Enquanto a intercorrente, observe, ocorre entre a publicação da sentença e o trânsito para a defesa, a retroativa é contada da publicação dessa decisão para trás, que é a que a gente já viu. Agora, entenderam até aqui para eu poder falar aqui nessa exceção? Até o momento, sim. Pronto. Todo mundo aí, gente, entendeu essa retroativa? É a mesma coisa. Base é pena concreta, só que em vez de olhar para frente, eu vou olhar voltando. Certo. Em 2010, essa lei 12.234, não confundam, ela não acabou com a prescrição retroativa. Tem gente que lê rápido e acha que ela acabou com a prescrição retroativa. Ela não acabou. Ela acabou com a possibilidade dos crimes cometidos pós-2010. Do jeito que você faz aquele intervalozinho lá nosso, a retroativa, eu não posso fazer a volta até o fato. Não existe na retroativa pós-2010 olhar entre o recebimento da denúncia e o fato. Não, o último é aqui, ó. Se voltando até o recebimento da denúncia, ela conseguiu chegar aqui e prescrever, morreu. Não existe mais prescrição a partir de 2010 da prescrição executória nesse intervalo aqui, entre o recebimento e a consumação.
na retroativa. Na outra, sim. Ó, do fato para o recebimento, pode. Mas na retroativa, não pode. Ela vem só até aqui, ó. Ixi, ela vem só até aqui. Até voltando. Quando chega aqui, morreu. Para cá não pode mais. Certo? Entendido, gente? É só uma alteração de lei. No caso, a partir de 2010, na prescrição, acabou com a possibilidade de voltar a data do fato na retroativa. Isso. Acabou com a possibilidade de verificar a prescrição entre o recebimento da denúncia e a data do fato. Olha aqui esse exemplo da retroativa, né? A sentença condenatória aqui foi 4 anos, então prescreve em 8. Aí eu vou olhar voltando. Se entre a sentença e o recebimento, passaram-se, né? Se o fato foi praticado antes de 2010, aí eu posso. Se foi depois, eu não posso. Por quê? Porque é uma lei que prejudica o réu. Então, não vai retroagir. Entenderam? Professora. Oi. Posso ir no banheiro? Pode, vale ver. Que saudade de fazer isso. E o pior que em rede nacional, né? Tem que dizer. Então, se o fato foi praticado depois da vigência de 2010, aí eu não posso mais olhar, tendo como marca inicial o fato. Vamos tirando aí as dúvidas enquanto ela volta. Corre, mulher. Você tá aí fazendo careta? Vai-se embora. Brincando. Ai, tá. Aí eu esperando, viu? É muita coisa. Eu falando aqui no chat, é brincadeira. Ah, tá. Meu tá fechado, que reduz a telinha para mim. Pessoal, veja só. A gente, como posso dizer, trabalhou 3 modalidades, né? 2 hoje. E uma na semana passada. Então, a gente já trabalhou a propriamente dita. Vou sempre estar repetindo, porque quanto mais a gente repete, mais a gente grava. Na propriamente dita, eu vou trabalhar com pena abstrata. Eu vou olhar no código e vou ali simular qual seria a pior condenação no caso dele. Descobrir qual é a pior condenação, vou para o 109. Descubro em quanto tempo prescreve, eu vou olhar os intervalos daqui para frente, ou seja, em ordem cronológica, para descobrir se prescrever. Depois a gente aprendeu a superveniente, que é com base em pena concreta, e é a mais fácil de todas. Eu só vou olhar se entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, decorreu o prazo prescricional. A retroativa, eu também trabalho com pena concreta, só que eu vou fazer olhando, porque às vezes ela não estava prescrita na pena pior, mas na pena aplicada ocorreu a prescrição retroativa, tá? Então, nesse caso, eu olho com base na pena concreta, vou para o 109 e vou olhando os intervalos, voltando, até chegar a data do recebimento da denúncia. Eu só vou retroagir até o fato se esse crime foi cometido antes de 2010. Ok? Agora, a gente vai, para encerrar o primeiro módulo de prescrição, falar na prescrição virtual. A prescrição virtual, pessoal, não é aceita no ordenamento jurídico pelos tribunais. Se o juiz, eu vou já dizer o que significa essa virtual, se o juiz pegar e fizer uma prescrição virtual e o Ministério Público recorrer, os tribunais, a tendência a eles não acatarem a prescrição virtual. Porque a prescrição virtual ela é uma criação da doutrina. Qual foi ali a criação da doutrina? Ela é o inverso da prescrição propriamente dita. Lembra que na prescrição propriamente dita, a gente olha a pior hipótese? Na virtual, ele vai olhar a melhor hipótese. Como assim? Digamos que eu pegue um processo de Jeane. Ela cometeu um furto. Aí o promotor olhou para o processo dela, a pena do furto é de 1 a 4. Ele olhou no processo dela, verificou que ela só tem esse processo, ela só responde a esse processo.
Então, vocês que já estudaram sentença, já sabem imaginar o seguinte, que provavelmente ela vai ser condenada na pena mínima. Por quê? Porque provavelmente ela não tem nenhuma circunstância judicial negativa. Ela não é reincidente, não tem nenhuma causa de aumento na história concreta que está sendo avaliada, e não há nenhum motivo para o juiz imaginar que ela não pegue a pena mínima. Aí, imaginando que ela pegaria a pena mínima de 1 ano, o juiz vai analisar, o promotor ou o juiz, né, vai analisar o seguinte, bom, se ela pegasse a pena mínima, esse processo ia prescrever em 4 anos. E desde o fato até hoje, já passaram-se 5. Ou seja, eu vou ter que levar esse processo para frente, fazer uma audiência de instrução e julgamento, ouvir todo mundo, para lá na frente eu fazer uma sentença condenatória de 1 ano e aplicar a prescrição retroativa. Então, a virtual, ela foi criada como uma forma de evitar que o processo caminhe, gaste recurso, gaste tempo e, ao final, o juiz leva a uma prescrição retroativa. Então, o juiz faria uma sentença de prescrição virtual, levando em conta a possibilidade de que ela fosse condenada na pena mínima. E aí ele reconheceria essa prescrição virtual. O que é que vocês têm que entender sobre a prescrição virtual? Que ela não é bem aceita nos tribunais. Ela não existe dentro do Código Penal. Mas muitas vezes ela é feita, não é muitas vezes, acontece dela ser feita, porque no processo tudo leva a crer uma sentença com base no mínimo. E para evitar de você demandar um tempo e dinheiro, processo, gente, custa caro, o juiz faria essa prescrição virtual. Eu vou tentar aqui encontrar, nos meus arquivos, um exemplo de uma sentença virtual, de prescrição virtual, para vocês entenderem melhor na prática. Mas isso de ela acontecer, dela ser feita, se todos os requisitos do artigo 59 são favoráveis. Tudo leva a crer que ela vai ser condenada na pena mínima. Aí, como é que acontece? Alguém poderia perguntar, professora, aqui em Cajazeiras, é feita? Por quê? Como é que faz? O promotor daqui, por exemplo, ele concorda com a prescrição virtual. Em casos assim que vê que realmente não vai pegar uma pena maior do que a mínima. Aí ele dá o parecer pela virtual e o juiz faz. Ou seja, o juiz sabe que não vai ter recurso. Então faz, entendeu? Mas se, por exemplo, eu já tive magistrado aqui que não aplicou. Não reconheceu, o processo andou, quando foi esse ano, foi julgado e foi reconhecida a retroativa. Aí ocupa nossa pauta, ocupa nosso tempo, gasta muito para o final e para uma prescrição. Mas os tribunais não gostam. Eu vou compartilhar aqui. Você está compartilhado com vocês? Está não, né? Não. Pronto, Tá não. Então eu vou só tirar aqui o nome da pessoa, tá? Só um minutinho. Vocês vão entender essa sentença melhor aqui, no caso concreto, tá? E até a oportunidade de vocês verem isso na prática. Eu vou ler para vocês entenderem o Instituto. Preste muita atenção aí na minha leitura, tá? Penal e processo penal, reconhecimento antecipado da prescrição. Trata-se de ação pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra fulano, que eu tirei o nome, né? Com qualificação dos autos, imputando-lhe a prática da conduta prevista no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia foi recebida em 24 de julho de 2014, após análise dos requisitos legais do artigo 41, consoante atesta certidão de antecedentes criminais, a ré não registra nenhuma condenação, nem registrar a condenação e nem estava respondendo por processo. Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada. É o que importa relatar. Mostra-se oportuno ressaltar que a hipótese dos autos demanda especial análise deste juízo, em razão de se vislumbrar a possibilidade, neste momento processual,
de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva antecipada. Ou seja, antes de ser fixada por sentença a pena em concreto combinada ao delito. O reconhecimento antecipado da prescrição não encontra respaldo legal e, por isso, não é aceito pela maioria dos tribunais pátrios. No entanto, a utilização desta prática se mostra plausível quando se destaca a utilidade e a efetividade como fim último do processo, não sendo viável a movimentação da máquina judiciária em vão. O instituto da prescrição retroativa antecipada também é denominado de prescrição hipotética, virtual, ideal ou prescrição pela pena em perspectiva. Consiste na realização de um juízo de valor prévio acerca da pena a ser aplicada na sentença, de forma a possibilitar a incidência dos critérios fixados no artigo 109. Em outras palavras, faz-se um julgamento antecipado sobre a pena que deveria ser aplicada em caso de condenação, com vista a permitir o cálculo antecipado da prescrição retroativa, que somente poderia ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão final para a acusação, visto que esta se configura como um dos marcos iniciais para a contagem desse tipo de prescrição, conforme o artigo 110. O objetivo é verificar se, caso fosse julgado, o feito nesta oportunidade já teria transcorrido o lapso prescricional, estabelecido em um de seus incisos 109, tomando-se por base uma pena inferior ao máximo legal, isto considerando as condições pessoais do acusado sob julgamento. Para aqueles que defendem a aplicação do Instituto da Prescrição Virtual, descabida se faz o trâmite processual, quando verificada a grande possibilidade do crime estar prescrito após a prolação da sentença. A via judicial não poderia ser utilizada se vislumbrada a impossibilidade do Estado exercer o seu direito de punir ao final do processo. Preza-se, pois, pela observância aos princípios da celeridade e economia processual, sendo inviável persistir na persecução criminal se comprovada a inutilidade do processo. O objetivo maior seria o de evitar o dispêndio de tempo, dinheiro e energia, assim como o prolongamento da prestação da tutela jurisdicional. Afinal, já dizia Rui Barbosa, justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. Aplaudindo esse posicionamento está o magistério de Guilherme de Souza Luta. Ela cita aqui, eu não vou ler que é muita coisa, com efeito, admitindo-se que não há nos autos notícias sobre antecedentes criminais do acusado, de forma que não se pode inferi-los por negativo, nem tampouco existe provas de reincidência ou qualquer outros dados capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais, a pena lhe seria aplicada nas hipóteses de eventual sentença, não ultrapassaria o mínimo legal. Aí ela coloca o delito do 155 é de 1 a 4 anos. Como se observa os preceitos secundários dos crimes em investigação, a pena mínima do tipo não ultrapassa 1 ano. Logo, a prescrição em abstrato ocorreria nos moldes do 109, inciso 5, qual seja em 4 anos, o que em muitos já ultrapassou, vez que já se passaram mais de 4 anos. Ante o exposto, reconheça, ainda que antecipadamente, a ocorrência da prescrição punitiva e consequência por analogia do 107 do Código Penal e artigo 61, declara extinta a punibilidade de fulano. Aí, após o trânsito julgado, lá. Ok? Então, resumindo, a prescrição virtual ou a prescrição abstrata, a prescrição virtual ou antecipada, ela pode ser feita pelo juiz, né? Digamos assim que se ele tiver um entendimento com o promotor, aí eles fariam porque não haveria recurso, tá? De modo a se evitar que o processo caminhasse além do devido, ok? Pessoal, eu acho que, para não confundirmos mais, a gente encerraria por aqui, e amanhã a gente fala das causas suspensivas, trabalha o artigo 116, que a gente deixou para amanhã, e agora estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Ou então a gente pode colocar aí algumas questõezinhas, né? Pausa para a foto. Faz a pose da foto, professora. Tá, peraí, soltar os cabelos. Ainda bem que é avisado. Muito bem.
pobre já tem pena, já tá com perpétua já. Bota aí, Lígia. Cometeu crime em... Vou botar aqui umas coisas doidas, viu? Não estou dizendo que está prescrita, não está não, que não dá até para fazer cálculo, né? Em 10 de janeiro de 2015. Previsto no artigo 147 do Código Penal. Restando condenada a uma pena de 6 meses de detenção. Qual foi a data do crime aí que eu disse? 1 de janeiro de 2015. Pronto. A denúncia... Tá. A denúncia foi recebida... A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2016. A sentença foi publicada em 20 de janeiro de 2017. O acórdão ainda não foi prolatado. Ou o recurso ainda não foi julgado. Ponto. O nome é prolatado, professora? Não foi prolatado, não foi feito ainda. O recurso ainda não foi julgado ou prolatado. Calcule se houve prescrição. Agora vamos para... Renoê tá aí na aula? Renoê, meu irmão, você tá aí? Eu sim, Cris, estava acompanhando a aula. Rapaz, que honra, que maravilha! Perfeito, vamos agora cometer um crimezinho, meu filho. Para estrear. É a figura, né? Renoê cometeu crime em 3 de março de 2015, cuja pena abstrata... Cris, repete aí. Cometeu crime. Cometeu crime em 3 de março de 2015, cuja pena abstrata vai de 3 meses a 1 ano de detenção. Calma aí, Cris. Eu tô calvíssima. De 3 meses a 1 ano de detenção. Não é a pena abstrata. De 3 meses a 1 ano de detenção. A denúncia foi recebida em 3 de março de 2016. O processo ainda não foi julgado. Verifique se ocorreu prescrição. Pronto. A última, bem rapidinho. Zuíla foi condenada a pena de 2 anos de reclusão em 1º de junho de 2016. 1º de Junho ou julho? Nhó, 6. 1º de junho de 2016. A sentença transitou para o Ministério Público.
transitou para o Ministério Público. Calcule quando ocorrerá a prescrição. Sim, bota aí. A denúncia foi recebida em 1º de junho de 2015. Professor, mas se ele cometeu... ele foi condenado, tá certo. Foi. Ela, Zuíla. A denúncia foi recebida quando? 1º de junho de 2015. E o fato foi em 1º de junho de 2014. A senhora tinha dito que o fato foi 1º de junho de 2016. Eu já tinha dito, né? Meu Deus. Foi mesmo. Então, troca, 2014, ajeita aí, meu povo. Mas 2016 não foi a condenação? Foi. Ela foi condenada. Foi condenada em 1º de junho de 2016. Agora, o fato eu não tinha dito ainda, não. 1º de junho de 2014. Repetindo, ó. O fato foi em 1/6 de 2014. A denúncia foi 1/6 de 2015. E a condenação em 1/6 de 2016. Se tá ou se não tá, eu não sei. Amanhã nós saberemos. No caso, permanece que foi condenada a pena de 2 anos, não é isso? Foi, pena 2 anos, viu? Ok. Ei, chega. Condenação foi quanto? 2 anos. A sentença foi 1/6 de 2016.